sabe qual vai ser um próximo movimento e de repente reviravoltas podem acontecer. E é exatamente isso que acabou de acontecer agora, neste exato momento. Eu vou trazer aqui para vocês nesse boletim a melhor notícia do ano para Jair Messias Bolsonaro. É simplesmente inacreditável. Não é nenhuma reviravolta nesse plot twist carpado que acabou de acontecer, gente, tá? Reviravolta em Brasília. Jair Messias Bolsonaro acabou de receber a melhor notícia do ano. É motivo para comemorar e é claro que eu vim na velocidade da luz para trazer essa informação nos mínimos detalhes. E eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito dessa notícia extraordinária. Como diz o meu conterrâneo cantor Leonardo, a notícia não é boa, é excelente. É a melhor notícia do ano para o Bolsonaro. Ela acabou de ser confirmada e eu vou trazer essa reviravolta que acabou de acontecer nos mínimos detalhes nesse boletim para todos vocês. Claro, vocês já conhecem como é que funciona aqui. Além dessa, tem outras várias informações. Eu vou trazer aqui a partir de agora uma pancada. Vocês não fazem ideia das informações que eu vou trazer nesse boletim. E de quebra, você que ficar até o finalzinho, tá? Eu tenho uma surpresa para todos vocês que estão do outro lado aí me assistindo. Eu tenho uma surpresa que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu preparei uma surpresa muito especial para todos vocês, gente, tá? Estão preparados? Se tiver de pé, pega a pipoca, senta, fica bem confortável, porque a partir de agora eu vou trazer muita informação importante para todos vocês. Rapidamente, claro, antes de tudo, qualquer coisa eu não posso deixar de esquecer, porque eu sei que tem muita gente que tá aí do outro lado me assistindo, inclusive para você que caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso ter você aqui no nosso canal e eu espero que vocês gostem muito, gente. Isso aqui é feito com muito amor e carinho todo santo dia aqui para todos vocês. Afinal de contas, o cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Então já convido vocês a fazer parte da nossa família. Olhando aqui embaixo aqui do seu vídeo, vai ter em algum lugar aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Sabe o que você vai fazer? Isso aqui, ó. Clicar em cima, na hora, automaticamente e gratuitamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Logo de cara eu vou trazer um vídeo. Agora o deputado federal Marcos Polon soltou uma bomba pra cima do Lula, gente, tá? O Marcos Polon escancarou uma nova cilada do Lula, que está mandando para o povo com esse programa, novo programa do Lula. E ele diz o seguinte: o PT, quando não está mentindo, está roubando. Só que nesse caso desse novo programa do Lula, o Desenrola 2, o Lula está fazendo os dois, está roubando e está mentindo. Que cacetada, gente, do Polon no Lula da Silva, vejam só. Gente, o PT, a esquerda, de modo geral, quando não está mentindo, está roubando. E nesse caso aqui, está conseguindo se superar, está fazendo os dois ao mesmo tempo. Está mentindo e está roubando. O primeiro problema aí, esse dinheiro, ao que parece, vai vir do FGTS. O FGTS é um dinheiro que o governo, ele toma de você, tá? É um dinheiro que era para ser teu, da força de trabalho sua. Ele te rouba ali. E ele bota num lugar que ele vai render menos que a inflação. Só do dinheiro ficar ali, cada dia que passa, você está perdendo esse dinheiro. E aí, olha que legal. Você se endivida por causa da inflação, os preços aumentam, você se arrebenta tudo ali, porque a economia está um caos. É só impressão de dinheiro e o dinheiro vai desvalorizando. A pior forma de ataque do Estado, a capacidade de compra da pessoa mais humilde, é a desvalorização do dinheiro, que a gente conhece por inflação. A subida de preço não é inflação, é o sintoma que revela a desvalorização do dinheiro. E eles botam seu dinheiro ali, que roubar de você, derretendo. E agora, olha que legal, um fundo perdido, uma moeda podre, um troço que os bancos não iam receber mais de jeito nenhum. O papai Lula vai ajudar você. Ele vai pegar o dinheiro que ele roubou de você e vai emprestar para você com juros altos para pagar o banco. Não seria muito mais inteligente liberar 100% do FGTS para você fazer esse pagamento? Seria. Por que ele não vai fazer isso? Porque ele precisa agradar o banco para ter financiamento de campanha, para ter os compadres dele, naquele capitalismo de compadrio, fazendo as coisas. Então ele está mentindo para você, além de estar roubando você ao mesmo tempo. Mais grave ainda, como o slogan é bonito, como é ano de campanha, na cabeça das pessoas, eles vão lembrar daquela proposta. Lembra do Ciro Gomes? Parece música de cabaré. Eu vou tirar o seu nome do SPC, porque é isso que é a nova picanha. O Lula tá doido para achar picanha em 2026. Isso aqui é uma tentativa de achar picanha em 2026 que ele não entregou até agora. E o que vai acontecer? Vai afundar o FGTS, vai roubar ainda mais a população, vai endividar ainda mais a população e atender os seus interesses, que é agradar banqueiro. Infelizmente, a população carece de entender esse tipo de coisa. Adorei, é a nova picanha, viu, Brenda?
O Lula tá louco pra encontrar a nova picanha, a nova cervejinha, porque lá em 2022 colou, né? Muita gente acreditou naquela lorota, naquela mentira. O povo vai voltar a comer picanha, vai tomar aquela cervejinha, aquela picanha com gordurinha. Muita gente acreditou naquilo ali e votou no Lula, gente. O Lula, meu Deus, Lula é o esgoto da política brasileira, é o que há de mais sujo na política brasileira. Então, ele viu que a picanha e a cervejinha colou, que ele venceu a eleição, né? Claro, ganhou muito voto por causa daquela lorota, daquela mentira. Só que o povo agora não acredita mais em picanha e cervejinha porque ele não cumpriu com a sua promessa e agora ele tá pensando numa nova picanha e cervejinha. O que será? Desenrola Brasil, tá, gente? É um novo programa que eu vou usar o dinheiro do povo para ajudar o povo a sair das dívidas. Vou pegar esse dinheiro que é do povo, vou emprestar dinheiro para o povo, só que com juros maiores. Gente, o Lula, eu acho que ele pensa que aqui na nossa testa tá escrito trouxa, porque quem em sã consciência vai pensar que isso aqui é uma coisa boa pro povo brasileiro? Ele pega o nosso dinheiro, do nosso FGTS, dá um malabarismo lá, um cavalo de pau, empresta pra gente com juros maiores, aí ele agrada o banco e acha, né, que muita gente vai acreditar que ele tá agradando o povo. Meu Deus, gente, tá? O Lula, quando não tá roubando, ele tá mentindo, e nesse caso ele tá roubando e mentindo ao mesmo tempo. Quem disse isso é o próprio deputado Marcos Polon. Lula está roubando e mentindo ao mesmo tempo. É inacreditável, gente, tá? O que eu fico mais assim furiosa, fico pistola, é que ainda tem gente no Brasil que tem coragem de votar no Lula mesmo depois desse vídeo do Marcos Polon explodindo esta bomba que o Lula está preparando para o povo brasileiro. Completar aqui o combo de notícias terríveis pro Lula, pro Moraes e pro Dias Toffoli. Vorcaro quer fechar a delação até o fim da semana, gente. O Lula, o Daniel Vorcaro, ele tá desesperado para delatar o mais rápido possível. E isso tem um motivo. E essa rapidez do Daniel Vorcaro, tá, esse desespero dele para delatar, tá deixando muitas autoridades muito preocupadas, extremamente desesperadas. Vamos entender o porquê? Preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde 19 de março, o banqueiro Daniel Vorcaro trabalha para fechar sua proposta de delação premiada ainda para esta semana. A ideia dele é entregar o material à Polícia Federal e à PGR no início de maio. De lá, a proposta será enviada ao ministro André Mendonça para homologação. Desde que foi transferido para a Superintendência da PF, Vorcaro tem tido reuniões diariamente com seus advogados. Os encontros acontecem nos dias de semana das 9 às 17. Nem mesmo a infecção urinária que Vorcaro teve paralisou as reuniões. Ele tá, gente, obcecado para delatar. Antes que os outros delatem primeiro e a delação dele não seja utilizada pelo André Mendonça. Se o Fabiano Zettel, né, e o presidente o ex-presidente do BRB que está preso for lá delatar e começar a revelar, contar tudo para a Polícia Federal, para o André Mendonça, a delação do Daniel Vorcaro não vai servir para nada. Então é esse o desespero do Vorcaro. Gente, eu tenho que correr, eu tenho que delatar, eu tenho muita coisa para contar, eu tenho muita coisa para revelar, eu tenho muitas provas para mostrar, eu tenho muitas autoridades para entregar para a Polícia Federal, pro André Mendonça, e eu quero fazer isso rápido, antes que o Fabiano Zettel, antes que o ex-presidente do BRB vai lá e entrega tudo antes de mim. Ele sabe, gente, que se ele não entregar o ouro, ele não vai conseguir diminuir a sua pena. Então, a matéria do Metrópolis está confirmando que o Daniel Vorcaro está enlouquecido para começar a delatar e entregar todos. Gente, tá? A delação tem sido negociada pelo advogado José Luiz Oliveira Lima, o Juca, um dos filhos do Juca, que também é advogado, tem ajudado o pai nas reuniões com o dono do Banco Master na prisão. Além de Juca, né, o advogado Sérgio Leonardo tem atuado no caso. Gente, ele tem uma renca de advogados. A notícia que a gente tem, gente, tá, de bastidores, é que grandes autoridades de Brasília estão se descabelando. Alguns nem têm cabelo, tá?
estão desesperados, porque eles já estão sabendo que Daniel Vocaro está disposto, não vai poupar ninguém, vai entregar tudo e todos para o ministro André Mendonça e para a Polícia Federal, gente, tá? A casa tá caindo, gente, tá? Falando em casa tá caindo, a coisa também tá feia pro Lula, viu? Pré-candidatos visitam a maior feira agrícola e a ausência de Lula reforça a rejeição do setor. Gente, a ausência do Lula e a presença do Flávio Bolsonaro mostra que realmente o Lula, a casa tá caindo pro Lula. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, devem visitar a AgriShow em Ribeirão Preto nesta segunda-feira. A presença dos aliados na maior feira de tecnologia agrícola da América Latina reforça o alinhamento da direita com os setores mais importantes da economia brasileira. Desde o ano passado, as feiras agrícolas se tornaram destinos frequentes dos pré-candidatos ao Palácio do Planalto, entre eles os presidenciáveis Romeu Zema, Ronaldo Caiado, que também estão esperados na feira, em Ribeirão Preto, na terça e na quarta-feira, respectivamente. Na última edição do AgriShow, o governador de São Paulo ainda era considerado um dos principais nomes, para concorrer à presidência na reeleição contra o Lula. Após a entrada de Flávio no páreo, Tarcísio recuou e chegará ao evento agrícola nesta segunda-feira como pré-candidato à reeleição do governo, do estado de Minas Gerais. Então, o filho do Bolsonaro vai como presidenciável. Então tá aí, gente, tá? Na semana passada, o Flávio Bolsonaro visitou, a Norte Show em Sinop, no Mato Grosso, um dos principais estados do país no setor da agropecuária. O presidenciável do PL desfilou em uma caminhonete. Foi muito bem recebido em Sinop, gente, tá? No Mato Grosso. E claro, gente, o Lula foi descartado mais uma vez. Os ministros do Lula, resumindo para vocês, gente, tá? Esse setor da economia virou basicamente as costas para Luiz Inácio Lula da Silva. E agora, gente, eu vou trazer aqui uma notícia maravilhosa, que eu considero uma das melhores notícias do ano para Jair Messias Bolsonaro. Calma que eu vou explicar para vocês por que essa notícia é maravilhosa para o Bolsonaro. Dosimetria retorna ao Congresso e veto de Lula pode ser derrubado. O Lula, gente, está prestes a sofrer a sua maior derrota nessa gestão dentro do Congresso Nacional. Vai ser a maior derrota do Lula e eu tenho certeza absoluta que isso aqui vai acontecer. Vocês vão entender. Por que essa notícia é boa para o Bolsonaro? Eu vou explicar para vocês. O Congresso Nacional pautou para a próxima quinta-feira, 30, a análise do veto presidenciável do Lula da Silva, que redefine critérios de cálculo de penas para condenados o 8 de janeiro. Os parlamentares podem manter ou derrubar a decisão do Lula, que barrou integralmente, ele barrou tudo, o texto aprovado no fim do ano de 2025. O PL estabelece parâmetros para a dosimetria e autoriza a redução das condenações para parte dos envolvidos. A proposta permite diminuir a pena em até 2/3 quando a ação ocorrer em meio à multidão, desde que o condenado não tenha exercido papel de liderança nem financiado os atos. Além disso, assegura a progressão de regime com o cumprimento mínimo de 1/6 da sanção, inclusive em casos de reincidência. Ao vetar o texto, Lula argumentou que a redução da resposta penal a crimes contra o Estado Democrático de Direito, ele deu lá os motivos dele para vetar tudo, E para derrubar o veto, o Congresso precisa reunir maioria absoluta nas duas casas. A Câmara exige 257 votos. Tem isso fácil. E precisa de 41 no Senado Federal. Se apenas uma das casas atingir esse número, o voto permanece em vigor. Ou seja, as duas casas têm que derrubar o veto do Lula. O que é que acontece? Por que essa notícia é maravilhosa para o Bolsonaro? Não só para o Bolsonaro, para o pessoal do 8 de janeiro. O pessoal do 8 de janeiro já sai imediatamente da prisão, já vai, já tem a sua liberdade na hora. Isso aqui, gente, tá com a derrubada do veto do Lula, que tem tudo para acontecer.
segundo aí vários parlamentares, é colocar para votação e ela vai ser derrubada imediatamente. Já tem votos mais do que suficientes para derrubar esse veto do Lula. Então, o pessoal do 8 de janeiro, que estão presos, a maioria dos generais, vão soltos imediatamente. Aqueles que tiveram penas menores serão soltos imediatamente. E no caso do Bolsonaro e alguns aliados, a pena cai drasticamente. Eu já vi juristas aí, especialistas na área, dizendo que cai para 2 anos e meio, 3 anos. Então, assim, meu Deus do céu, gente, tá? Então, seria a melhor coisa do ano, a dosimetria, o veto do Lula ser derrubado. E para desespero do Lula, segundo alguns parlamentares, já tem votos mais do que suficiente para derrubar o veto do Lula. E tá aí o desespero, porque se esse veto do Lula for derrubado, pode ser considerado o último prego no caixão das intenções do Lula em se perpetuar no poder, em vencer a eleição. Porque ele perde força, perde poder, é desmoralizado perante o Congresso Nacional e perante ao povo brasileiro. Deu para vocês entenderem, gente, por que o motivo do desespero? Então aqui a notícia é boa em dobro, né? Para o Bolsonaro, que a sua pena cai drasticamente para cerca de 2 ou 3 anos, eu já vi vários juristas se pronunciando sobre essa questão, e o Lula, que mostra para o Brasil inteiro o quanto ele é fracassado, que realmente ele não tem o Congresso ao seu lado. Eu disse pra vocês, gente. E eu também disse pra vocês que se vocês ficassem até o finalzinho, eu tinha uma surpresa pra vocês, não tem? Eu acho que vocês vão gostar, gente. Mais um vídeo do Romeu Zema, gente. Ele fez de novo, gente, tá? Partiu pra cima dos ministros do STF. E teve um ponto aqui, gente, tá? Que ele mencionou o Alexandre de Moraes. Eu acho que Alexandre de Moraes deve ter ficado furioso com esse novo vídeo do Romeu Zema. Vocês vão saber na hora que ele vai comentar no Careca. Meu Deus, gente, o Romeu Zema é um objeto de estudo, gente. Ele realmente está decidido a desmoralizar alguns ministros do STF. Vejam só. Eu sou um mineirinho que sabe comer quieto. Eu falo engraçado, sim, e não abaixo para o seu desdém, pois é da fala que a minha força vem. O batráquio intocável meteu a mão num vespeiro. Na sua fala lamentável, ofendeu o povo mineiro. Criticou um sotaque lindo, cantado e verso e prosa. Se Sapão falou isso de mim, o que dirá ele de Guimarães Rosa? Estão querendo me colocar no inquérito do fim do mundo, mas estão esquecendo de olhar o seu passado que é imundo. Tem um ministro careca de saber que a casa dele já caiu, mas o que ele tem que fazer é explicar 129 milhões para o Brasil. O amigo do meu pai tá com nome que nem pau de galinheiro. Tofinho pede pra cagar e sai antes que tire você primeiro. A coisa tende a piorar, os intocáveis estão assustados. É jatinho, morcado e taiaia na conta dos graúdos togados. Pra acabar com essa contenda, um bom pão de queijo e café bem quente. Depois disso duvido que me prendam. Ai, sou! O povo mineiro é muito boa gente. Ai, gente, não. Ai, meu Deus do céu, gente. A gente racha o bico de rir dessas coisas do Romeu Zema. Tá aí, gente, mais um vídeo hilário e cômico, explodiu aí nas redes sociais, fez ele ganhar mais um monte lá de seguidores, e merecedor, gente, tá? Tem que ter muita coragem pra expor, né? E o momento lá em que ele fala que a casa do Careca caiu, né, gente? A casa do Careca do INSS caiu.
Meu Deus do céu, eu fico imaginando os ministros. Vocês sabem que eles assistem, gente? Todos os ministros do STF devem assistir esses vídeos aqui. Dos intocáveis, né? Fenomenal, gente, tá? Dos jornalistas revelando, mostrando e provando o desespero do STF com os escândalos que explodiram aí nas últimas semanas, gente, tá? Eles estão desesperados. Estão tão desesperados que tomou uma decisão que chocou não só o Brasil inteiro, né? Mas os jornalistas. Os jornalistas estão estarrecidos com o desespero dos ministros do STF. E a prova do desespero é a última decisão que os ministros do STF acabou de tomar, que eu tô até agora, assim, sem acreditar. Agora sim, vocês vão ter a prova de que os ministros do STF estão desesperados com tudo que está acontecendo e o pior, o que pode vir a acontecer com alguns deles. Os jornalistas aqui revelam que os ministros do STF estão abrindo uma licitação, claro, gente, tá? Isso vai ser pago com o nosso dinheiro, que é mais peculiar, né, gente, tá? Estão abrindo uma licitação para contratar uma empresa para investigar o que anda sendo comentado sobre eles na internet, gente, tá? Uma licitação para contratar uma empresa para espionar, gente, tá? O que as pessoas estão fazendo nas plataformas, se estão criticando, se estão denunciando, se estão detonando, se estão humilhando. Os ministros, eles querem saber absolutamente tudo, todas as críticas que estão feitas contra ele. Agora, por quê que os ministros do STF querem monitorar o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente diz? Isso a gente é todos nós, gente, tá? Por que que o STF tá nesse desespero todo? Calma que vocês vão entender assistindo esse vídeo, vejam só. O STF quer saber o que está sendo dito a respeito dele e por quem. Exatamente, porque não se trata de monitoramento, é diferente se a gente estivesse falando aqui de monitoramento dessas redes, de quem pratica crimes e faz dinheiro em cima disso, que é a discussão das Big Techs, de como elas ganham dinheiro em cima de gente que comete crime digitalmente, não é rastreado, não é pego e continua fazendo isso sem ser punido. Uma coisa é isso, não é do que se trata. Aqui a gente está falando de monitoramento de quem fala mal do Supremo? Fala mal de ministros? É essa a ideia? Não ficou claro? Aparentemente sim, né? A gente já teve várias discussões a respeito desse assunto. Serei muito breve, tá? A gente engoliu algumas atitudes bastante autoritárias do STF, porque entendia-se que naquela época era a única maneira de você frear pessoas que estavam tentando acabar com o Estado de Direito no Brasil. Mas vários exageros foram cometidos. Vários. Gente que foi tirada do ar, que não precisava ser tirada do ar. Só para lembrar o caso aqui, Monark, né? Um louquinho que falava lá as louquices dele, né? As asneiras dele, mas que não precisava virar alvo do STF. Não precisava ter sido censurado. E foi o que ele foi, censurado nas redes sociais. Então a gente apontou aqui a existência de alguns limites sendo cruzados, mas trazia junto ali um entendimento, sim, controverso, polêmico, eu sei, de que não dá para jogar um jogo em que só você cumpre as regras e tem alguém ali que não precisa. Agora, quando esses caras começam a fazer isso para proteger os próprios traseiros, porque não querem dar explicações a respeito de notícias muito incômodas a respeito das próprias excelências, aí não. Uhum. Aí é o STF jogando o jogo, aliás, nem jogando o jogo, dando total razão àqueles que os acusam de tentar implantar no Brasil uma ditadura do judiciário. Não, isso não existe, isso é um delírio. Mas sem dúvida alguma, isso aqui é munição para quem acusa esses caras disso. Aliás, eles parecem estar dispostos, ao invés de simplesmente esclarecer aqueles fatos bastante incômodos, a fazer campanha para Romeu Zema, né? Porque Romeu Zema passa a ter razão quando acusa esses caras de autoritários, quando vai lá e levanta essa possibilidade, essa história de ditadura do judiciário. Nessa hora, empresa para monitorar redes sociais. Aqui a gente está falando do comportamento questionável, né, e não explicado por parte dos indivíduos que compõem o Supremo Tribunal Federal, cujas explicações ainda estão por serem dadas. Em vez de darem essa explicação, esses senhores parecem se proteger, se fechar cada vez mais em copas, e ao se fechar, eles vão criando cada vez mais aquele ambiente que eles foram acusados
de criarem durante a época da tentativa de golpe. Né? Um ambiente em que o Supremo torna-se inquestionável. E ai de você se resolver questionar. Ai de você se resolver questionar. Ora, gente. Então quer dizer que o STF vai utilizar o nosso dinheiro, né, dinheiro dos nossos impostos, para vigiar nós mesmos, o povo brasileiro. Como assim, gente, tá? Gente, é isso que está acontecendo. O STF está abrindo uma licitação para contratar uma empresa para espionar, para vigiar o que anda sendo dito aí nas redes sociais. Segundo aqui, o jornalista abre precedentes para a gente interpretar que pode ser uma espionagem, vigiar o que as pessoas andam falando, né? O que as pessoas andam opinando. Será que em algum momento, e quando eles abrirem um vídeo e ver alguém criticando atitudes, decisões, né, deles mesmos, será que eles vão aceitar ou será que vai ter algum tipo de retaliação? Gente, é um precedente muito perigoso, tá? Normalmente a gente vê esse tipo de coisas, atitudes, né? Esse tipo de licitação para contratar uma empresa para vigiar as redes sociais. Normalmente isso acontece em países que reina a ditadura. Venezuela, lá na China, Xi Jinping, na Rússia, são esses países que normalmente eles vigiam as redes sociais, controlam as redes sociais porque não gostam de ser criticados e normalmente tem retaliação e... Gente, é muito perigoso esse lado, para esse rumo onde a coisa tá indo. É extremamente perigoso, porque as pessoas vão ficar com medo de dar a sua opinião. As pessoas vão ficar com medo de criticar, de expor o seu pensamento, né? Tipo, olha, o ministro XY tomou essa decisão, cara, eu não achei legal, né? Eu vejo vários juristas apontando dentro da lei que um ministro errou ao tomar uma tal decisão X. E aí, gente, vai acontecer alguma coisa com esse jurista, com as pessoas que criticam, que não estão de acordo com algumas decisões? Por exemplo, eu vejo muita gente reclamando que ministros ficam dando muitas entrevistas, né? Muita gente. E aí, essas pessoas que criticam, ministro que dá muitas entrevistas, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Vai ter algum tipo de punição, algum tipo de retaliação, algum tipo de vingança por parte de algum ministro do STF? Então, assim, gente, é um precedente muito perigoso. Muito perigoso. É decisão que a gente vê em país. É Venezuela, é China, é Rússia, Coreia. É isso. E agora, aqui no Brasil. É ou não é um precedente perigoso, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Vamos lá.